Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você está alegre? Você tem se alegrado com Deus? Você tem se alegrado na presença de Deus? Eu quero que você se alegre. Uma vida feliz é uma vida que tem Jesus no coração. Meu marido perguntava assim para mim: Você tá feliz? Tá feliz por quê? Eu tô feliz porque a Bíblia diz: vou para o céu, o meu lindo país. Tarantana. Eu sou feliz porque a Bíblia diz: vou para o céu, o meu lindo país. E aí eu ia fazendo esse caminho de cantar, né? Cantar. Jesus é a minha alegria. Do extraordinário, do ordinário ao extraordinário é o nosso tema do devocional hoje, dia 3 de abril. Do ordinário ao extraordinário. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. Começa marromeno, começa ruim, às vezes começou numa família caótica, mas Deus quer transformar a sua vida para você viver feliz. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprio. Romanos 12:10. Você consegue? Eu estava lendo sobre isso hoje. Eu estou lendo um livro chamado Efeito Sombra, que a minha psicóloga me deu ontem. E ele fala disso, né? Ele pergunta se a gente consegue estar no lugar e admirar o lado da outra pessoa. E aí, nesse caminho, esse livro estava falando que ela nunca pensou que está dividindo esse livro com uma outra pessoa. Ele, né? Ele nunca pensou que estaria dividindo, escrevendo com aquela outra pessoa. Mas porque ele conseguiu estar num ambiente no qual ele era potente, competente, valente, escritor, ele conseguiu se unir com outra pessoa para escrever. E aí isso é bem importante, porque às vezes a gente numa cultura narcísica, farinha pouca, meu pirão primeiro. Se eu for, como é que fala? Se eu for estar com outra pessoa, eu vou perder meu brilho. Se eu dividir com ela, vai faltar para mim. Sabe essa mentalidade de escassez? E esse livro nem é cristão, não, mas é um livro que fala dessas coisas que acontecem no meu humano. E o meu humano amarga o meu presente, que acaba que eu amargo o meu futuro. E a vida é ruim. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Jesus morreu em meu lugar para mostrar que eu também posso dividir a minha vida com outras pessoas. Lana, eu vou viver a vida das outras pessoas? Não. Você vai viver a sua, outro vai viver a dele. Mas nós podemos sim fazer esse caminho de viver a nossa vida valorizando o próximo. Muitas de nossas rotinas parecem normais. Trazemos-nos um sentimento de que tudo está no modo automático. Todos os dias acordamos, fazemos devocional, tomamos café, nos dirigimos ao nosso trabalho, conferimos as redes sociais e assim nosso dia vai acontecendo. E vamos levando a vida, ou melhor, a vida vai nos levando. No entanto, a vontade e os planos de Deus para a nossa vida vão muito além do comum. Quando passamos a ter entendimento, ao acordarmos, já nos dispomos por aquilo que o Pai quer fazer em nossa vida e pelo meio dela. Quer fazer em nossas vidas e por meio delas. Passamos a perceber que estamos aqui com uma missão, um propósito. E que os lugares que frequentemente são ambientes que podem ser influenciados positivamente pela nossa presença por meio do amor que recebemos de Deus. Outra coisa que eu estava lendo nesse livro, que eu já tinha lido em outro lugar, né? Mas, e a Bíblia também diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, que aonde há amor, o medo tem que ir embora. Irlane, eu tenho medo do meu marido. Eu tenho medo do meu marido. O amor já foi embora. Olha o grito de Eva. Violência doméstica nos lares cristãos. Já foi embora o amor. Porque, e aí, não é você ser alienado ao ponto de achar que um dia ele vai ter uma iluminação e vai acordar e vai voltar a te amar e te respeitar. Ele pode? Pode. Mas se você tem medo dele por agressividade, medo dele porque ele não te respeita,
Você precisa escapar por tua vida. Até porque muitas vezes a gente fica defeituando, deformando nossos filhos com o discurso de que ele precisa de um pai. Quando eu estava na faculdade, tinha um pastor que fazia faculdade comigo. E esse pastor eu estava escrevendo a minha monografia sobre reeducação, não, sobre, ai meu Deus, gente, cadê o livro? Só pra eu lembrar o nome. Ai, esqueci o nome, gente. Eu escrevi minha monografia sobre emoções. Eu escrevi sobre emoção na obesidade. Mas eu botei um rótulo assim, né? Mas é sobre isso. Minha regulação emocional na obesidade. Eu preciso me regular para emagrecer. Foi isso que eu escrevi. E aí, a gente precisa se regular. Só que às vezes a gente tá vendo aí mulheres que morrem por feminicídio porque elas acreditam que o amor delas, embora elas estejam com medo, elas não sentem a presença de Deus, porque a oração que elas fazem é no desespero. Deus, por favor, me livra meus filhos, livra, assim, aquele desespero. E aí o amor não vem, a paz não vem, mas ela quer continuar, muitas vezes, essa relação para não carregar o rótulo de divorciada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz um trabalho na OAB, lá na Comissão de Vítima de Violência Doméstica. E eu fiz um caminho lá na DEAN, né, que é a Delegacia da Mulher. E lá eu atendi uma mulher que ela falou pra mim assim, Irlane, eu prefiro morrer por feminicídio a carregar o rótulo de divorciada, porque na minha família divórcio não é permitido. Então aquela mulher, ela vivia violência, ela acordava com aquele homem batendo nela, mas porque na família dela era preferível que ela morresse como mártire, morreu por amor, do que carregasse o rótulo de divorciada. Não é isso que Jesus quer pra gente. A Bíblia diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. E olha o que eu tô falando, né? Porque a gente escuta um negócio e a gente fala, nossa, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros do que a nós mesmos. Mas não é isso que Deus tá falando. Morra na mão desse homem. Por favor. Por favor. E é interessante, né? Porque olha a capa desse livro. Eu até colei ele e tirei. Porque esse livro aqui, vou ver se eu acho pra mostrar. Essa aqui não era uma capa interina. Era uma capa... Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês como era. E pra mim não fazia muito sentido. Mas depois eu me arrependi de ter colado, mas eu vou achar. Achei aqui. Olha. Tá vendo? Esse é o complemento dela. Só que como isso aqui vem solto, eu colei. Porque pra mim não fazia sentido. Mas é assim, é uma mulher sofrida. Olha a ruga de expressão dela aqui, ó. Assim, né? Porque ela tá com medo. Medo. O lar dela virou deserto, virou prisão, virou campo de concentração. Cadê Victor Franco pra conversar com a gente? Aqui, ó, Victor Franco, lá em busca de sentido da vida. Victor Franco falando do sentido da vida pra gente. Tá entendendo? Não deixe que a sua vida seja um campo de concentração. Ame ao próximo. Aqui, ó. Victor Franco em busca de sentido. Ame ao próximo, mas não viva aprisionada. Tá bom? Que o seu amor seja pra quem te ame, que seja uma via de mão dupla, assim, ó. Sabe? Quando a gente vai assim, vai pro retorno, aí você volta. E aí vocês vão retornando, voltando,
né? Que sua vida seja assim, que o amor na sua casa seja assim. Você entregue e receba. No texto que lemos, Paulo traz uma grande verdade que poucas vezes praticamos. Daremos honra mais ao próximo. Isso significa, muitas vezes, não buscar o mérito para nós, mas priorizar e honrar aqueles que estão ao nosso redor. Pois Jesus nos ensinou a agir dessa forma. Mas lembra lá, ó. Né? Vamos ter retorno. Isso aqui não é amor. O silenciamento da mulher e dos filhos não é amor. Não era amor, era cilada. Isso aí. Tudo que Deus faz tem um propósito. Por isso, entenda que você não levantou hoje da sua cama por acaso. E sua família, seu trabalho e é o lugar onde estuda são aleatoriedades da sua vida, não é? Lembra lá de Forja? Quando a gente vê o filme Forja, a gente... Eu esqueci, porque eu tenho um livro da Forja, né? Eu queria mostrar, mas eu não sei cadê. Forja, o filme Forja. Veja o filme Forja. Ele fala desse lugar, né? Dessa família, dessa completude, dessa expectativa, desse lugar de amor. Que a gente entrega, que a gente vai pelas praças, que a gente vai no campo de futebol, que a gente vai no salão de cabeleireiro, que a gente vai na padaria. E aonde a gente está, a gente derrama o amor de Deus. Ok? Você não levantou da cama por acaso, aleatoriamente. Deus Pai quer que em todo lugar você ame e influencie positivamente os ambientes onde Ele te colocou. Por isso, saia do modo automático e peça a Deus que abra os seus olhos e guie seus passos em todo o tempo, pois nosso verdadeiro propósito está em cumprir os desejos de Deus Pai e em caminhar ao lado dele. A partir de hoje, entenda isso e viva uma vida muito além do comum, do ordinário ao extraordinário, amando, mas não abrindo mão. Não vim abrogar a lei, vim cumprir. E te dou o mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o ti não pode sair da equação. Eu amo a Deus, o amor de Deus me preenche e eu derramo amor sobre as pessoas. Eu não vou dar às pessoas o que eu não tenho. Eu vou dar aquilo eu amo porque Deus me amou primeiro. E como o meu relacionamento de amor com Deus, ele é bem estruturado, eu não dou o que me falta, eu compartilho o que eu já recebi. Ok? Vamos orar, Pai? Revela o seu amor por nós nessa manhã, Pai. E em nome de Jesus, que possamos ser preenchidos nos calcanhares, nos joelhos, no quadril, no tórax, que sejamos, ó Pai, afogados pelo teu amor, que o teu amor venha nos preencher por completo, ao ponto de aonde estarmos, venhamos derramar amor, Pai, mas que possamos abrir mão do abuso, que não vamos dar o discurso de que vamos morrer na mão de alguém como mártir. Tira as mulheres, ó Pai, desse cativeiro, tira as mulheres, Senhor, desse lugar de abuso dentro dos seus lares, e que em nome de Jesus, o poder que em nós opera, venha dissipar, arrancar todo abusador de perto de nós. Nos livra, Senhor, da morte neste dia. Guarda a nossa vida e que possamos ser saudáveis para ajudar os nossos filhos a sermos saudáveis também. Que toda maldição nos nossos lares seja quebrada hoje, em nome de Jesus. E o nosso deserto venha ser transformado em manancial pelo poder do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 93 de 365 dias. João 10 é o texto que você vai ler na sua casa. Honra é a palavra-chave. A humildade precede a honra. Quer honrar? Seja humilde. Seja humilde, como eu falei lá, que você possa sentar com alguém para escrever um livro junto, que você possa cantar junto com alguém, que você tenha rede de apoio, onde ninguém tá com medo de perder para ninguém, mas que todo mundo se apoie e cresça junto. Beijo grande. Deus abençoe e até amanhã.